podemos perceber de uma forma muito clara que os judeus e os samaritanos não se davam. E isso acaba gerando a curiosidade de muita gente em querer saber por que existia essa rivalidade. Na verdade, o conflito entre judeus e samaritanos remonta aos tempos do Antigo Testamento. E esse conflito, ele acabou se arrastando até os tempos do Novo Testamento, quando nos dias do ministério do Senhor Jesus, nós vemos que o ódio mútuo de judeus e samaritanos ainda era muito intenso. Mas para que possamos entender melhor por que os judeus não se davam com os samaritanos, primeiro precisamos considerar o contexto histórico da monarquia em Israel. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, formado por suas 12 tribos, foi dividido em duas partes, cada qual com seu próprio rei. Com o tempo, a parte norte fixou sua capital em Samaria, enquanto que a parte sul continuou tendo Jerusalém como sua capital política e religiosa, conforme havia sido estabelecido pelo rei Davi. Os dois reinos, em diversas ocasiões, pecaram contra Deus, mas a situação do reino do norte acabou sendo ainda pior. O reino do norte teve uma série de reis ímpios que fizeram aquilo que era mal perante o Senhor, e esses reis conduziram o povo a uma vida de pecado. Por isso que o castigo divino, de forma mais extrema, chegou primeiro ao reino do norte do que ao reino do sul. O reino do norte foi sendo progressivamente tomado por estrangeiros e tão logo Samaria caiu diante do Império Assírio. E todo esse contexto histórico explica a origem dos samaritanos como um povo detestado pelos judeus. Tá, mas a pergunta aqui é por que os judeus odiavam os samaritanos? Mesmo antes da divisão do reino de Israel, já havia alguma rivalidade entre as tribos israelitas. Mas sem dúvida, a divisão de Israel em dois reinos e a posterior queda de Samaria, que culminou numa miscigenação de seus habitantes, foi o ponto de partida do ódio entre judeus e samaritanos que se estendeu pelos séculos seguintes. Nesse sentido, podemos indicar alguns fatores que ajudam a explicar por que os judeus não se davam com os samaritanos. Em primeiro lugar, podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa de sua mistura com outros povos. Os judeus consideravam que os samaritanos não tinham sangue puro. Eram israelitas que se misturaram com outros povos, com outras nações. Isso porque quando a Síria tomou Samaria, o rei assírio deportou muitos israelitas para outras terras de seu império e também importou pessoas de outros povos subjugados pela Síria para viver em Samaria. E os israelitas que continuaram vivendo em Samaria acabaram então se misturando com os estrangeiros e assimilando os costumes desses povos. Então, principalmente através do casamento entre israelitas e estrangeiros, um povo mestiço foi sendo formado em Samaria. Por isso, na sequência da história, a palavra samaritano passou a designar especialmente esse povo misto da região de Samaria. Já em segundo lugar, nós podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa de diferenças substanciais no aspecto religioso. De fato, após a queda de Samaria, muitos samaritanos misturaram o monoteísmo hebreu com o politeísmo dos povos pagãos que ocuparam aquela região. Mas depois houve um esforço para que os samaritanos fossem instruídos na lei de Deus, embora muitos deles tenham continuado a incorporar a adoração ao Senhor em suas práticas idólatras. E com o tempo, os samaritanos edificaram seu próprio templo de adoração no Monte Gerizim e tiveram seus próprios sacerdotes. E ainda, eles também passaram a considerar a adoração no templo em Jerusalém inapropriada, alegando inclusive que o Monte Gerizim era o local correto de adoração designado por Deus a Moisés, ao invés do Monte Sião. Então, esses samaritanos monoteístas, eles criam um único Deus e consideravam apenas a Torá como escritura, mas eles desprezavam os escritos proféticos e outras tradições judaicas. E isto, claro, causava uma grande tensão com os judeus do Reino do Sul. Em terceiro lugar, nós também podemos dizer que os judeus não se davam com os samaritanos por causa de alguns eventos históricos que fizeram por aumentar a hostilidade entre esses dois grupos. Eu conheço um rapaz parasita, ele ganha mais do que o pai e a mãe juntos, 30 anos, mas mora com... Mas sabe por que ele é parasita? Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles receberam permissão para reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém. Inicialmente, os samaritanos eles até se apresentaram a Zorobabel querendo ajudar os judeus na reconstrução do templo.
Mas quando tiveram sua ajuda negada, tão logo eles começaram a fazer grande oposição contra os judeus e atrasaram a obra. E também quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, um de seus maiores opositores foi justamente Sanbalate, que era o governador de Samaria naquela época. E a rivalidade entre judeus e samaritanos aumentou ainda mais quando Esdras e Neemias procuraram enfatizar o zelo pela pureza do povo judeu remanescente do cativeiro. E também naquele tempo, o neto do sumo sacerdote se casou com a filha de Sanbalate, que era o governador de Samaria, e Neemias o expulsou de Jerusalém. Neemias queria limpar o povo de toda a influência estrangeira que pudesse perverter a adoração a Deus. Então, estudiosos dizem que foi nesse contexto de rivalidade aguda entre judeus e samaritanos que o templo no Monte Gerizim foi edificado pelos samaritanos. E Flávio Josefo, historiador judeu, ainda destaca que os samaritanos recebiam de braços abertos os judeus que quebravam as leis judaicas. Isto, obviamente, fazia por aumentar ainda mais o ódio dos demais judeus. Josefo também escreve que os samaritanos eram interesseiros, porque eles se aproximavam dos judeus em tempos de prosperidade, mas se afastavam quando os judeus eram perseguidos, e até se aliavam aos adversários dos judeus para prejudicá-los. E tempos depois, um dos governadores macabeus foi o responsável por destruir o templo dos samaritanos no Monte Gerizim. Aí já viu, né? O ódio foi lá em cima. E um episódio que ocorreu provavelmente entre os anos 6 e 9 depois de Cristo retrata muito bem a rivalidade entre judeus e samaritanos. Parece que um samaritano entrou no templo de Jerusalém e espalhou ossos humanos com a finalidade de profaná-lo. E já nos tempos do Senhor Jesus, os evangelhos mostram de forma muito clara que os judeus de fato não se davam com os samaritanos. Toda aquela rivalidade histórica culminava em comportamentos hostis de ambos os lados. Inclusive, muitos judeus piedosos da Judéia e da Galileia preferiam adotar uma rota maior em determinado percurso apenas para não passar pelo território samaritano e correr o risco de se contaminar cerimonialmente por causa dos samaritanos hereges. Olha que coisa, hein? E também é verdade que alguns samaritanos faziam de tudo para barrar os viajantes judeus. Por isso, alguns estudiosos dizem que o ódio por parte de certos samaritanos era tão grande, mas tão grande, que eles chegavam a assassinar alguns peregrinos judeus. Mas o Senhor Jesus, por outro lado, em nenhum momento aprovou ou fomentou esse ódio entre judeus e samaritanos. Jesus Cristo também anunciou o reino de Deus aos samaritanos. Ele esteve em Siquém, uma cidade que reunia muitos samaritanos, e sua hospitalidade para com os samaritanos chegou a impressionar aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, conforme nós lemos no capítulo 4 do Evangelho de João. E na parábola do bom samaritano, Jesus chegou ao ponto de colocar um samaritano como exemplo para os judeus, algo completamente incabível no pensamento judaico daquela época. E além disso, quando Jesus curou 10 leprosos, o único que voltou para agradecer Jesus foi justamente um samaritano. E mais tarde, Jesus também repreendeu o apóstolo Tiago e o apóstolo João, que queriam ver a destruição de um vilarejo samaritano que não demonstrou hospitalidade. E por fim, após a ressurreição, o Senhor Jesus também indicou que em sua igreja não havia espaço para o ódio entre judeus e samaritanos, porque sua obra expiatória reuniu judeus, samaritanos e gentios na constituição de seu povo santo. Por isso, apesar da rivalidade entre judeus e samaritanos, no tempo da igreja primitiva, nós vemos que o evangelho foi anunciado na região de Samaria e muitos samaritanos foram convertidos a Cristo. Pastor Fábio, ativa seu som. Rapaz, irmãos, sou pastor Júnior. Não, esta Fábio. Não é a lista do Enem. É a dos 15 mil alunos que aproveitaram o programa Start Tapar. Ativa seu som. Aí no seu celular. Isso, ativa seu som. Paz, irmãos, pastor Júnior, pastor Fábio já vai ativar o som dele. Irmão Giovanni. Amém, pastor. Ativa aí. Ativou? Tá ouvindo? Irmão Giovanni, vou pôr um hino. Vai se apresentando aí que eu já vou pôr um hino, cara.
Já estamos no ar aí, pastor Júnior? Já estamos no ar, pode ir? Graças a Deus. Pode Senhor, pastor Júnior. Pode Senhor, irmão Giovanni. Pode, Senhor. Amém, meu Deus. Todos sejam bem-vindos aí ao canal Conversa Doutrinária. Nós estaremos aqui abordando alguns temas, né? Hoje falaremos um pouco sobre o culto misto dos samaritanos, né? Aquela mistura da questão espiritual, né? Do povo de Israel, né? Do Reino do Norte, que acabou se rebelando contra o Senhor, e então o Senhor os abandonou. Isso mostra, então, como é importante, né, a nossa observância com relação à santidade cristã. Então, na realidade, nós vamos hoje fazer uma comparação com a Igreja de Cristo. Tá bom? Então, vamos de louvor, pastor Júnior? Vai, já vou preparar, pode ir. Que o louvor não está pronto. Pode falando aí, pastor. Já vou pegar o louvor. Não estou ouvindo você. Vai louvor agora? Não. Não? Não, só me dá mais 2 minutos. Vou preparar o louvor aqui já. Então tá bom. Esperar o pessoal ir chegando. Nós estamos aí numa equipe abençoada para trazer, né, a compreensão das Escrituras, para somar, né, com os irmãos, para que nós possamos crescer, né? O conhecimento bíblico, ele salva também, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, verso 15, diz que a palavra pode nos tornar sábios para a salvação, e ela nos mantém de pé, né? Porque a caminhada cristã, ela tem começo, meio e fim. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, mostra que o objetivo da fé é a salvação das nossas almas. Então, até a fé vai ter o seu objetivo final, né? É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Combati o bom combate, terminei a carreira. O nosso objetivo, então, é terminar a carreira cristã, né? Então, isso somente através das Escrituras. E nós vamos abordar um pouco esses temas para o nosso crescimento. Amém? Vocês podem depois deixar aí nos comentários, né, os nomes para oração, algumas perguntas, né? O irmão Giovanni vai disso, né, irmão? Pastor Fábio, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Eu queria dar uma reforçadazinha lá no grupo, ó, que eu acho que tem alguns irmãos que ficam desatentos, né, porque foi comunicado para eles, né, aí eu tenho que ver com o pastor Júnior, aqui se eu vou lá no grupo, se eu posso dar uma saída e retornar, Só fecha porque o como seu ele está por som. dentro aí melhor, né, Só fecha o seu podia me som. explicar melhor se eu poderia lá dar uma reforçada para os irmãos, né. Pode sim, meu irmão. Aqui a gente vamos agir livremente, né? O importante aqui é transmitir a mensagem. Eu acabei de reforçar lá no grupo, irmão. Mandei o link lá da live, então o pessoal já vai se reforça lá. Eu só vou... Pastor, só me dá mais 1 minuto que eu vou pôr um louvor para nós. Tá bom. Vou só dar um abraço aqui, né? Abraço e a paz para o irmão Vanderlei, né? Que está acompanhando aqui. Irmão Vanderlei, Deus abençoe. Quer tocar o louvor? Só mais 1 minuto, só mais 1 minuto. Amém. Os irmãos, se quiserem, podem ir deixando alguns comentários, perguntas, né? Nomes para a oração. E que nós possamos, a cada dia, né, nos fortalecer. É como Paulo escreveu a Timóteo, né? 1 Timóteo, quando ele diz que nós devemos estar alimentados com as sãs palavras, né, com a doutrina cristã. Foi isso que Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, então, da boca de Deus. E alimentados com a sã doutrina, o apóstolo diz que nós podemos nos exercitar na piedade. Piedade é o valor e o respeito, né? A valorização às coisas de Deus. Muitos abandonaram o temor a Deus, né? Nós temos visto como as pessoas têm deixado de lado, têm deixado de dar a suma importância às Escrituras, né? E nós temos visto que tem caído. Elas têm caído, né? 1 Timóteo também, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala que muitos estão com as suas mentes privadas da verdade, porque chega um exato momento que o Senhor proíbe que essa pessoa creia e proíbe que a pessoa entenda as Escrituras, mas isso tem um motivo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 a 12, mostra que eles rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Então, por isso, Deus envia a operação do erro e do engano, para que as pessoas creiam na mentira. Isso parece um paradoxo,
mas é para que nós possamos ver o peso das Escrituras e o que as pessoas estão fazendo, né? Rejeitando a palavra escrita ou abandonando. Né? Nós vemos lá em Salmo 9:17, 2 grupos de pessoas que serão lançadas no inferno. Os ímpios, né, no capítulo 10, verso 4, mostra que o ímpio, no seu coração, ele não investiga, ou seja, em todas as suas cogitações, porque isso o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 a 5, que nós devemos deixar todo o pensamento ser levado cativo à obediência à palavra de Deus, ou seja, uma mente transformada pelas Escrituras. Ele reitera isso em Romanos capítulo 12, verso 1 a 2, que nós devemos rejeitar este mundo, a forma deste mundo. Esses são caracterizados como ímpios, e não só esses são lançados no inferno, bem como as nações que se esquecem de Deus, né? A apostasia é muito mencionada nas Escrituras. Então, o conhecimento, ele não pode ser apenas intelectual, mas ele tem que ser na prática, né? Foi isso que o apóstolo Pedro escreveu. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A palavra diz também que muitos têm perecido porque falta isso. Falta a compreensão das Escrituras. Não é de capítulo e versículo, mas é da revelação das Escrituras. E o Senhor revela para os seus discípulos, né? Lucas 24, 45. O Senhor, então, abriu o entendimento deles para que compreendessem as Escrituras. Então, nós temos que fazer essa pergunta. Por que eu não estou entendendo a palavra de Deus? E aqueles que se aproximam de fato, né? Porque nós vemos que as multidões estavam próximas a Cristo, mas só os discípulos estavam próximos, bem próximos do Senhor, e o seguiam, né? Por onde quer que fosse. E a esses, então, o Senhor abre o entendimento, revela as Escrituras já escritas. Amém? Amém. Já tem condições, pastor? Já tem condições. Vou soltar um louvor. Qual o nome desse louvor? Esse aqui é o primeiro grupo, Ao Sentir. Nossa, o grupo Eló. Vamos ouvir um pouquinho os hinos antigos, meus irmãos. Glória a Deus. A gente já volta para a oração. Nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar.
gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém. Glória a Deus, pastor. Pode continuar aí. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria então de iniciar com uma oração, né, para que o Senhor venha abençoar a palavra, né, todo esse período que nós estivemos aqui. Amém. E a palavra diz em 1 João 5,14 que essa é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, então Ele nos atende naquilo que pedimos. Nós devemos estar cientes de qual a vontade do Senhor. Por isso, a leitura bíblica, né? Por isso, a comunhão com Deus. Por isso, a perseverança em buscar a face do Senhor. Amém? Então, vamos entrar no momento de oração. Depois dá para a gente colocar o vídeo de um breve resumo dos samaritanos, pastor? Esse a gente já passou, né, no começo, né? Não foi aquele no começo? Tá bom, eu não... Tá bom, então. Então vamos para o momento de oração. Amém? Fecha os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos diante da Tua santa presença. Nós exaltamos, glorificamos, engrandecemos o Teu santo nome. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra diz que nos últimos dias a rebelião, os escarnecedores iriam vir aos montes, iria crescer a desconfiança, a incredulidade. E o Senhor Jesus comparou com os dias de Noé, Pai. Mas nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou na oração modelo. Nós queremos santificar o Teu nome. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade. Assim como as classes de anjos, de querubins, serafins, arcanjos, fazem a Tua vontade nos céus, que nós possamos, Senhor, viver a cada dia para a Tua glória e para a Tua vontade. Que nós possamos entender a Tua Escritura, que nós possamos desfrutar da vida com Deus. E nós sabemos que todos aqueles que se colocam diante da Tua face, o Senhor abençoa. A Tua palavra diz que o Senhor escuta as orações e o Senhor não desdenha do aflito e do necessitado. Aliás, o Senhor está com o abatido e contrito de coração, e aquele que treme diante da Tua palavra, escreveu o profeta Isaías. Então, Pai, em nome de Jesus, queremos Te pedir ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, a cada familiar que está, Senhor, sendo representado por esse irmão que está nos acompanhando nessa hora. Nós Te pedimos por todas as pessoas que estão sofrendo, pelo momento que nós estamos enfrentando no mundo, e a Tua palavra mostra que esse é o último tempo. Então, Pai, que o Senhor nos conserve em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme de andar contigo, que ousamos andar contigo, assim como Noé ousou andar contigo. Senhor, que haja cura espiritual, que haja cura física, que as pessoas sejam visitadas nos hospitais, esse irmão que está nos acompanhando, se estiver com algum parente, algum ente querido, algum vizinho, algum amigo, Senhor, que a Tua mão esteja com cada um neste momento. Nós Te pedimos isso, Pai. Ajuda-nos nesse momento nessa falta de estabilidade na área econômica que o país está enfrentando. A Tua palavra diz que aos Seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então, Pai, em nome de Jesus, que cada um esteja diante de Ti, e nós sabemos que o Senhor responde às orações. E nós Te agradecemos por este momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Nossa,
A gente tem que aproveitar esse momento, né, pastor, irmão Giovanni, quantas pessoas estão passando por essa pandemia, mas Deus tem guardado deles, né, isso que nos fortalece, nos encoraja, nós mantemos firme o caminho, igual aquela passagem que diz, né, Deus, Ele cuida das suas ovelhas, né, as ovelhas ouvem a sua voz, então isso que é importante para a gente manter essa chama viva, que Deus tem guardado o povo dele. Amém? Amém, amém. E a gente sabe que foi como o Senhor Jesus disse, né, em João 16, que por um breve momento nós iríamos ter algumas aflições, iríamos chorar, mas há uma promessa, né, de alegria eterna coroar as nossas cabeças, Isaías 35:10, e Ele próprio vai enxugar dos olhos toda lágrima, né, 21:4 de Apocalipse. Então nós podemos ter essa esperança, na verdade. Jesus disse que naquele dia, quando nós o virmos, nós nem vamos perguntar nada. Tamanha é a glória, né? 1 Coríntios 2:9, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Que o buscam. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem nunca subiu ao coração humano. Não é verdade, meus irmãos? Verdade, pastor. Amém. Eu gostaria, então, de trazer uma meditação, como eu já mencionei no começo, como foi passado o vídeo, um breve resumo aí sobre por que os judeus não se davam com os samaritanos. Só que nós não iremos entrar no mérito de por que eles não se davam. Nós vamos entrar na questão da santidade cristã. Ou seja, não importa o lugar em que nós estamos, não importa o momento em que nós estejamos vivendo. O próprio Jesus, né, em Apocalipse 2:10, ele disse, né, ele fala para a igreja de Esmirna, primeiro que era uma igreja pobre financeiramente, mas Jesus a chama de rica, né? Nós fazemos um contraste com a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica financeiramente, mas vazia da palavra de Deus. Na realidade, o Senhor estava fora da igreja, né? Porque ele mesmo disse, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, é uma voz de comando, né, de arrependimento. Esmirna, e aí Jesus fala que essa igreja de Laodiceia, que era uma igreja sem a palavra de Deus, além de ele dizer que ela era pobre espiritualmente, porque ele não buscava Deus, na verdade, Jesus disse para o jovem rico, vem e segue-me, aí sim você terá um tesouro no céu. A riqueza está em seguir a Cristo. Jesus, ele disse que essa igreja não era apenas pobre, mas ela era cega, miserável e nua. Ela estava sem as suas vestes espirituais, que são os atos de justiça dos santos, né? Já a igreja de Esmirna, ela era pobre financeiramente, mas era uma igreja que permanecia, mesmo debaixo do calor da perseguição, ela permanecia buscando a Deus. Este é o foco das Escrituras, né? E aí Jesus diz assim, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus falou que eles iam morrer, mas mesmo assim disse, sê fiel até a morte. Esse é o objetivo do cristão. Então, nós podemos estar passando, né, você pode estar passando por algumas dificuldades, tribulações, coisas terríveis. Há uma promessa de vida eterna, foi Ele mesmo quem nos fez, 1 João 2:25, e que o Espírito Santo capacite a cada um. Na realidade, quando Jesus disse, né, em Atos 1:8, mas recebereis poder, né, esse é o dínamos, o poder do Espírito, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse termo testemunha são mártires, né? Ou seja, mesmo em face da morte, o Senhor nos dá capacidade de suportar as dificuldades e as perseguições. Na realidade, quando Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4-6, ele elogia os Tessalonicenses, porque mesmo em vista às tribulações e perseguições que eles estavam suportando, eles permaneciam fiéis, né? E eles eram exemplos de todas as igrejas. E eles estavam sendo considerados dignos do reino de Deus, pelo qual efeito estavam padecendo, suportando aquelas perseguições. Né? E o apóstolo Paulo, ele então elogia essa igreja dos Tessalonicenses, mesmo debaixo das perseguições. Então, que Deus te dê essa capacidade, porque isso é o sinal do reto juízo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, como texto base, eu gostaria de ler, né, que
pedir para os irmãos abrir, por gentileza, as suas Bíblias, em 2 Reis, capítulo 17. Nós vamos fazer algumas observações, né? Na verdade, fazer uma abordagem, na verdade, o vídeo, né, que o pastor Júnior passou, já mostra um pouco, né, do que aconteceu na época, né, aquela mistura, que é o que a Bíblia diz que nós não podemos fazer. Ah, mas então eu sou melhor que os outros? Pelo contrário. Pelo contrário. As pessoas que não se achegam a Cristo é que se acham autossuficientes. Nós não. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1,15 que fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar a quem? Os pecadores. E aí cada cristão deve se colocar na qualidade do principal dos pecadores. Nós temos que nos rebaixar na presença do Senhor. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Então, na realidade, nós vemos que é proibida essa mistura, e ela tem um objetivo e uma finalidade. A lei de Deus, ela é para a proteção dos seus filhos e dos seus servos. Amém? Já abriram, então? 2 Reis, capítulo 17, nós iremos ler o versículo 7, 13, 14 e 21. Amém? Pastor Júnior, quer fazer a leitura? Está me ouvindo? Pode ler aí, pastor, que eu estou preparando aqui um outro negócio. Pode ler. Tá bom, vamos lá. Versículo 7, 2 Reis 17. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, e os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Né? Só dar uma paradinha aqui, já a gente lê os outros versículos. Eu acho que não tem problema se a gente se estender um pouco, né? Porque na realidade aqui nós estamos com a compreensão. Amém. Das Escrituras, né? A gente vê que no Sermão do Monte Jesus ficou só 3 dias pregando as Escrituras. 3 dias. Hoje parece que as pessoas, quando buscam as coisas de Deus, para ficar 1 hora, 2 horas ali, é uma eternidade, né? 1 hora? Eu geralmente, agora quando eu estou com algum local de culto, eu coloco o relógio de frente para mim, porque toda hora o pessoal olhando para o relógio. É 20 minutos de pregação e as pessoas estão olhando para o relógio. O único meio de nos mantermos salvos é através das Escrituras. As pessoas estão desprezando as Escrituras. Pode haver salvação? Então veja, esse versículo mostra que o Senhor está fazendo eles, por isso que em Êxodo 12, 14, quando o Senhor Deus institui a Páscoa, ele diz que isso seria por memorial. Por isso que quando a gente toma a ceia, é mencionado ali o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 28, fazer isso em memória de mim. Deve estar sempre na nossa mente. Em memória de mim. Porque fazendo isso, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 19, o apóstolo Pedro diz assim: o tempo que nos resta da nossa peregrinação. Primeiro tem a Páscoa, que é o sacrifício de Cristo. Após o sacrifício vem a vida de santificação, porque através do sacrifício de Cristo eu estou sendo santificado. Nós estamos sendo santificados. E a palavra, e a festa dos pães ázimos, que é representa ali, o pão sem fermento, representa uma vida de santificação, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6 a 9, ela deveria ser comemorada durante 7 dias. 7 dias, que representa o tempo cheio. Então isso mostra o tempo que resta da nossa peregrinação. Se você se converteu há 10 anos atrás, se você se converteu hoje, se você vai se converter através dessa nossa ministração, isso de hoje até o final da sua vida, você deve viver uma vida de santificação. Por isso que nós precisamos das Escrituras, por que Lutero disse assim: nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós esquecemos dele. Nós não somos autossuficientes, por isso nós dependemos das Escrituras. Então aqui o Senhor Deus está fazendo menção do dia que eles saíram do Egito. O dia que eles saíram do Egito, na noite em que eles saíram, foi comemorada a Páscoa do Senhor, que é a menção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
quando o Senhor Deus se reconcilia com a sua própria condenação por meio do corpo físico de Cristo. Isso explica a encarnação do nosso Senhor. Essas pessoas aqui abandonaram essa memória. Eles esqueceram e eles passaram a adorar outros deuses, temeram a outros deuses. Então as pessoas pensam que, ao se afastar da leitura bíblica, ao se afastar de ouvir as Escrituras, elas pensam que podem se manter de pé. E não podem. Não podem porque o próprio Senhor Deus disse, e a palavra dele não volta vazia. Amém? Versículo 13. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes. Né? Aqui, o vidente era chamado de profeta, o profeta era chamado de vidente. Dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. O apóstolo Paulo fala isso, né, nas suas orientações. Ele diz que nós fomos vivificados. Todo aquele que crê em Cristo, ele passou da morte para a vida. Ele agora ele foi transferido das trevas para o reino de Deus. Então, houve uma transformação da mentalidade, isso através das Escrituras, do exame, de ouvir as Escrituras. E Paulo diz assim, agora, vocês não devem viver como andam aqueles que não estão de acordo com essa regra de fé e prática. Porque eles estão obscurecidos. Eles estão andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. É aquela pessoa que vive da forma como quer. Uma madre muito conhecida, fazia muita caridade, certa vez no estudo bíblico, eu citei uma frase dela, ela disse assim, nós devemos crer em Deus conforme o concebemos em nossa imaginação. E eu falei para o pessoal, não é bonito, não é bonito? Aí o pessoal, todo mundo é bonito, que coisa linda. Eu falei, é bonito, mas diabólico. Jesus diz em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então você percebe que o foco vai ser sempre as Escrituras, e que as pessoas que abandonam as Escrituras, elas abandonam Deus, porque não tem como você desligar Cristo dos seus ensinamentos. Por isso que Jesus fala em João 17,17, Pai, santifica-os na verdade. O que é a verdade, meus irmãos? A tua palavra é a verdade. Quando nós nos afastamos dessa verdade, nós fazemos como os Gálatas. Capítulo 5, verso 4 e 5. Eles se desligaram de Cristo. Eles, portanto, caíram da graça. Abandonaram, então, o único meio de salvação. E continuando no versículo 21 agora, para a gente encerrar esse texto base. Versículo 21. Pois, quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Vocês sabiam que esse Jeroboão foi um dos piores reis de Israel. Ele fez todo Israel se afastar de Deus. Ele proibiu de subir a Deus em adoração no templo. E nós sabemos que no reino milenar de Cristo, Zacarias capítulo 14, versos 16 a 21, aqueles que não subirem a Jerusalém para adorar, o pecado será erradicado na hora. Então veja a importância. Nós sabemos que eram 7 festas do Senhor, de Levítico 23, que abrange o plano de salvação, e nós vemos que 3 vezes ao ano eles subiam a adorar em Jerusalém. Eles deixavam tudo o que estavam fazendo. Será que nós cristãos somos assim? Ou será que nós estamos dando importância a tantas outras coisas e deixando a palavra de Deus como apenas algo para acrescentar? E Jesus não disse isso. Né? Versículo 24 diz assim, isso ocorreu, né, por causa, de acordo com aquilo que o Senhor sempre advertiu. Deus estava o tempo todo falando, nós vimos aqui que ele enviou os seus servos, os profetas. Quando nós vemos a comemoração da Páscoa ali, que eles não puderam comemorar no mês, de acordo com o mês prescrito na lei,
mas Deus teve misericórdia disso, né? Porque eles estavam voltando do cativeiro da Babilônia, estavam uma bagunça, e aí a palavra diz que eles enviaram correios a anunciar que o Senhor teve misericórdia, e quem subisse a adorar ia ser aceito. A palavra diz que por alguns lugares que passavam, eles se humilhavam, outros eles davam risada. Então vejam que há uma grande diferença entre estarmos fracos espiritualmente e rejeitarmos a palavra de Deus. Há uma grande diferença, e Deus conhece os corações. A palavra diz lá em Apocalipse 2 que ele passeia no meio dos candeeiros, ele passeia no meio da igreja, ele conhece os nossos corações. Então que nós possamos estar com o coração despojado. 1 Coríntios capítulo 2, verso 5, diz que Jesus naquele grande dia vai trazer para a luz até os pensamentos e intenções do coração. E agora, o que nós vamos fazer? Lá no Salmo 19, o salmista Davi se humilha. Ele diz assim: Senhor, quem pode conhecer os próprios pensamentos, o oculto do coração? Expurga-me até daqueles pecados que me são ocultos. Aqueles não deram ouvidos, né? E por causa disso, porque o Senhor advertiu, eles não deram ouvidos, aquilo que o Senhor sempre falou, aconteceu, né? Versículo 24. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Se nós olharmos para Zedequias, no período do cativeiro da Babilônia, ele morreu cego e escravo. Então veja que o peso de nós valorizarmos o que é dito. Mateus 24, 25, Jesus disse: "Este tudo já vos tenho predito." Ele diz como garantia, para nos segurar. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto aos pintinhos debaixo das asas. Mas será que nós queremos? Será que nós estamos nos colocando em submissão? Então veja, aqui aconteceu aquilo que o Senhor disse que iria ocorrer, que seria uma mistura. E com isso eles iriam perder a sua identidade. E essa mensagem nós trazemos para a igreja, né? A igreja tem perdido a sua identidade em Cristo, das Escrituras. Abram em Juízes, por gentileza, meus irmãos. Juízes, capítulo 2. Qual sempre foi a ordem do Senhor? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: 1 e 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Amém? Veja que o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, no verso 12, ele fala um versículo muito conhecido. Eu sei em quem tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas vem cá, Deus ele outorgou, ele deu responsabilidade ao ser humano. No versículo 14, 2 Timóteo 1, ele diz assim: tu, porém, guarda o bom depósito. Deus está dizendo: eu não invalidarei a minha aliança. Agora, vocês não façam aliança com os moradores dessa terra. Quando o Senhor Deus ele adverte a Asa, capítulo 15 de 2 Crônicas, versos 1 e 2, ele diz que o Espírito seria com Asa. Se o buscardes, ele vos deixará achar. Se o deixardes, ele, porém, vos deixará. Veja que nós temos uma responsabilidade. 1 Reis, capítulo 11, verso 1 e 2, o Senhor Deus disse para Salomão não se misturar, não se casar, fazer aliança com as mulheres que não teriam a Deus. A palavra diz que era porque elas poderiam corromper o coração de Salomão e ele iria então adorar outros deuses. Então,
o que Deus quer fazer conosco é nos guardar, é nos proteger. Veja no versículo 15 aí de 2 Reis, né, do texto que nós estamos acompanhando. Voltem lá para 2 Reis, e a gente vai ficar só em 2 Reis, tá? Depois eu só vou ficar mencionando aqui os textos. Se vocês tiverem com uma caneta, pode ir anotando. 2 Reis, capítulo 17, que é o texto que nós estamos abordando, versículo 15. Eu vou ler apenas a parte B. Vamos ler o versículo 1. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Ou seja, eles tiveram avisos, né? Seguiram os ídolos e se tornaram vãos e seguiram as nações que estavam em derredor deles, dos quais lhes havia ordenado que as não imitassem. A pergunta que eu faço para vocês: a igreja, nós lemos os relatos ali em Atos, nós vemos o comportamento da igreja primitiva. Nós lemos a igreja no decorrer da história e nós vemos o comportamento da igreja que sempre foi parecido com a igreja primitiva. A quem a igreja atual está imitando? A igreja tem imitado o mundo. A igreja tem amado o mundo. Nós estamos vendo a igreja com medo do que está ocorrendo. Nós estamos vendo a igreja com medo de perseguição. Nós vemos nos relatos bíblicos que a igreja dos dias dos apóstolos se reunia mesmo diante do calor e da perseguição de Roma. Jesus mandou que curassem os leprosos. E nós estamos vendo a igreja hoje se acovardando. Por quê? Porque a igreja passou a tomar a forma do mundo. A igreja passou a imitar o mundo. E Deus disse aqui, eu disse para vocês não se misturar, porque vocês iriam acabar se corrompendo. Amém? Uma sucessão de maus reis que não deram crédito à palavra de Deus. Enquanto nós não entendermos que Salmo 138, 2, Deus estabeleceu a sua palavra e o seu nome acima de todas as coisas. Se nós não entendermos que Lucas 10, 42, o Senhor Deus disse para Marta, quando ela andou agitada de um lado para o outro, e recriminou Maria, que estava sentada aos pés de Jesus e queria ouvir as Escrituras, se nós não entendermos o que Cristo disse para Marta, que ela andava agitada de um lado para o outro, nós vemos que as pessoas estão assim. E Daniel capítulo 12, verso 4, mostra que muitos correriam de uma parte para outra. Iriam ficar ansiosos. E Jesus disse, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e isso ninguém vai tirar dela. Se nós não entendermos, e como diz 1 Pedro 1,22, que somente pela obediência às Escrituras é que é purificada a nossa alma, porque se nós temos sim a esperança de vida eterna, 1 João 3,3 mostra que nós nos purificamos. Assim como Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, no verso 21, na segunda carta, que nós nos tornamos vasos de honra a partir do momento que nos purificamos dos erros. E nós somos purificados pela leitura, pela pregação, por ouvir as Escrituras. Foi isso que Jesus disse em João 15,3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Nós vemos que essas pessoas aqui, do período dos samaritanos, Reino do Norte, depois da morte de Salomão, Roboão, seu filho, péssimo rei, houve a ruptura das 12 tribos, né? Ele não ouviu os anciãos mais antigos. A palavra diz então que houve uma ruptura. As 12 tribos se desmembraram, 10 tribos no Reino do Norte, Israel, em que foi o rei da Síria ali estabeleceu Samaria como a sua capital. As 2 tribos do Reino do Sul, Judá, estabelecida ali a sua capital como Jerusalém. Nós vemos que eles deixaram de ouvir a palavra. E houve uma divisão, até mesmo também por causa do pecado de Salomão. Então, se nós não entendermos que só haverá salvação por obediência às Escrituras, 1 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2, o apóstolo diz que o genuíno leite nos é dado para crescimento e para salvação. Como eu já mencionei, 2 Timóteo 3,15, a palavra de Deus nos torna sábios para a salvação.
Tiago 1:21, despojando de toda maldade, de impureza, de pecado, de acúmulo de maldade, porque o pecado ele tem acúmulo também, ele tem medida, né? 1 Tessalonicenses 2:16, foram enchendo a medida dos seus pecados. As pessoas falam, não tem pecadinho, não tem pecadão. Claro que tem. Jesus fala em João 19:11, falou para Pilatos, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, a única forma de nos guardarmos é com a palavra de Deus que nós crescemos. Nós podemos nos tornar sábios. O que Paulo diz para Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina para que você possa guardar a você mesmo. E também aqueles que estão te ouvindo. Nós vemos que esse pessoal aqui, os filhos de Israel, a tribo, né, as 12 tribos, que chamavam Reino do Norte, Israel, eles se corromperam. Por causa do pecado, eles foram levados então cativos, e o rei da Síria mandou gente de Israel para lá, e trouxe gente para cá, e houve uma mistura, que é o que vai acontecer na transgressão, na tribulação, quando for levantado o terceiro templo de Salomão. Israel está fazendo acordos. A Bíblia diz que o pátio de fora foi dado aos gentios, lá em Apocalipse capítulo 11. Toda sorte de abominação, se vocês lerem ali Ezequiel capítulo 8 e capítulo 9, em que os 144 mil judeus, verdadeiros adoradores, eles gemem por causa do pecado de Jerusalém. Nós vemos todo tipo de adoração falsa, a transgressão. Então nós devemos nos guardar, meus irmãos. Esse pessoal não se guardou. E eles passaram, então, a se acomodar com a vida longe de Deus. Esse é o reino do norte, Israel. Nós temos 3 deportações, nós temos 3 vezes é mencionado o cativeiro dos filhos de Israel, no Egito, 430 anos, eles voltam, Moisés, a Babilônia, 70 anos, para a Síria, não há menção de retorno, porque eles perderam a identidade. Todo cristão que se afasta das Escrituras, que não acha importante as Escrituras e que acha chato, muitas vezes, o ensino sistemático das Escrituras, eles perdem a identidade. Eles se afastam do Senhor. Não é isso, meus irmãos? Pastor Júnior, irmão Giovanni. Pastor Fábio, está me ouvindo? Ô, meu irmão. Está acontecendo um problema, eu estou aqui vendo seu estudo aqui, né? E as pessoas chegando mensagem para mim de várias pessoas do grupo. Ninguém está conseguindo entrar pelo link, ó. Eu sei que está uma benção aqui, né? Para quem está ouvindo, para mim está ótimo, tá entendendo? Eu queria ver até com o pastor Júnior, né? Vou reforçar o link novamente. Vou compartilhar lá, irmão. Tá certo. Pede pro pessoal tentar acessar o link. É só acessar o link, vai abrir logo direto do YouTube. Então vou mandar lá no grupo novamente. Eu testei, irmão Júnior, aqui da minha esposa também, não tá dando certo. Aí chegando várias mensagens, até por alguns momentos eu saí, fui lá ver e as pessoas não estão conseguindo entrar. É que a conexão tava um pouco ruim, mas eu tô vendo aqui pelos status do YouTube, tem 3 pessoas vendo. Amém. Eu acho que era para ter bem mais que aqui no meu. No meu. Os irmãos. E podem depois deixar alguma pergunta, né? Depois a gente, nos próximos vídeos, a gente responde com o irmão Giovanni. Amém? Mas até para compreender, né, pastor? É a primeira vez, né? Eu acho que creio na partir da segunda aula, né? Da segunda palavra aí, o estudo vai ficar bem melhor. Amém. Amém. Você me fala no zap ali, no show, o pastor continuar ali. Amém. Então nós vemos que dos versículos 29 a 41 de 2 Reis 17, eles começam a cometer inúmeras abominações. Sacrifício de crianças. Então, mas por que isso? Começaram a prestar todo tipo de culto de acordo com os costumes dos povos da terra. Deus disse, não façam aliança com os moradores dessa terra. Da terra que o Senhor está dando, né? Vocês vão desbravando a terra, vocês vão chegar em Canaã, não façam aliança. A caminhada cristã, 1 Coríntios 1:30,
mostra que ela tem 4 estágios. Nós somos feitos por Deus em Cristo: sabedoria, justificação, santificação e redenção. A sabedoria, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Depois do chamado, que é o Karov, né, a aproximação de Deus, pós-sacrifício realizado, ele chama a conversão. Através desse chamado, da sabedoria, nós chegamos até Cristo e somos justificados do pecado. Justificados por mediante a fé, nós temos paz com Deus. Romanos 5:1. Depois disso, nós passamos por um período de santificação. É a saída do Egito até Canaã. É o início da vida cristã até o final da vida cristã. Então, essa é a santificação. No final, a redenção, a glorificação, é a incorruptibilidade, a imortalidade no arrebatamento da igreja. Então, nesse período que nós estamos aqui, não podemos voltar. Nós não podemos nos misturar. Eu vou desprezar as pessoas? Não é isso que a gente está falando. A palavra não diz isso. Nós vamos fazer algumas considerações, vamos abordar isso aí. Então, veja, 1 Coríntios 15:33 é uma regra. E toda pessoa que diz assim, não, eu posso me misturar porque eu me garanto, você já está desobedecendo uma regra. Nós vamos falar que quando Deus manda Moisés buscar os filhos de Israel, mas não manda estabelecer amizade. Então, 1 Coríntios 15:33 diz, as más conversações corrompem os bons costumes. A partir do momento que há essa mistura, haverá corrupção. Por isso que, segundo Coríntios capítulo 6, versos 14 e 18, Deus diz que deve haver separação. É o termo para santos, para santificação. Veja como Jó é observado. Observasse o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é santificação, é obediência. A partir do momento que não há obediência, nós estamos em rebelião. É questão de tempo para cair. Já o reino do sul, olha o versículo 18 aí, 2 Reis 17, versículo 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Mas não quer dizer que Judá também não pagou o preço. Ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia. Só que lá, nos 70 anos do cativeiro da Babilônia, nós vemos que Judá voltou. Israel não voltou. É claro que há a promessa, em Romanos 11:26, que todo Israel será salvo. As 10 casas vão aparecer. A casa de Israel, as 10 tribos vão aparecer. Mas aí o Senhor, Judá é punido pela desobediência, mas eles retornam. E por que eles retornam? A primeira vez que é mencionado sinagoga, Knesset, né, Knesset é sinagoga, Knessiá é a igreja, que quer dizer ajuntamento, eles faziam esses ajuntamentos lá na Babilônia. Nós vemos que, e quando retornam no cativeiro da Babilônia, 50 mil judeus mais ou menos retornam. Esses são aqueles que estavam se preservando. A semelhança de Daniel, o exemplo que nós temos é Daniel, é o maior exemplo, na terra de confusão, na terra onde está tudo misturado. Olha o que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós vemos os próprios cristãos, a própria igreja corrompida, a igreja denominacional. O corpo místico de Cristo, não. A sua igreja espiritual, não. A igreja continua buscando. Os verdadeiros adoradores continuam buscando. São esses que o Pai procura. Não é isso que Jesus fala para a mulher samaritana? Nós estamos falando aí dos samaritanos. Ela compreendeu a mensagem. São esses que o Pai procura. Ou seja, mesmo numa terra de confusão. Naquela terra de confusão, Daniel capítulo 1, verso 8, na Babilônia, que foram 3 deportações. Jeremias, no final do livro de Jeremias, nós encontramos exatamente as 3 deportações. Daniel vinha com a linhagem real. A Bíblia diz em Daniel 1,8 que ele não se contaminou com as iguarias do rei de Babilônia. Veja, tudo que o que você ouve, e o que você dá atenção, você está se alimentando espiritualmente. Então, essa representação de Daniel é que ele não se alimentou das iguarias do rei.
ele permaneceu com aquilo que é o alimento, era o alimento permitido para Israel, que eram os legumes. Se alimentando daquilo que é a palavra de Deus, nessa representação. Quando eles voltam do cativeiro da Babilônia, nós estamos falando de Judá, que permaneceu mesmo numa terra estrangeira, eles permaneceram, o nosso reino não é deste mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. Então, mesmo nessa terra de confusão, de rebelião contra Deus, de homens mais amantes de si mesmos, e os últimos dias, toda a profecia, todo o ajuntamento de profecia nos nossos dias, e a semelhança do período de Noé, Jesus disse que poucos iriam permanecer crendo. Então nós fazemos como Daniel, nós não nos contaminamos. O único meio de haver essa não contaminação, o que Salmo 119, versos 9 e 11 diz? A tua palavra escondi no meu coração. Qual é o objetivo? Para não pecar contra ti. Se o foco não for Deus, se o foco não for Cristo, Lucas 24, 27 e Atos capítulo 28, verso 23, mostra que a centralidade das Escrituras é Cristo. Essa deve ser a nossa fé. Cristo veio na plenitude dos tempos para nos dar vida através do seu sacrifício. É o tempo cheio e tudo, o ponto de convergência é Cristo. E os que não fizerem isso, eles vão fazer um dia. Porque todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Só que nós estamos fazendo em tempo oportuno. Isaías 55. Igual a igreja, né, pastor? Hoje só, Efésios 4, no versículo 17, diz, para não viver como os pagãos, né? E hoje a igreja, ela quer inserir mais o mundo do que a próprio Cristo. E assim, se a gente viver como os pagãos, a gente vai estar vivendo de uma forma normal e não tem essa conversão. E a igreja hoje, né, ela parece que ela não é igual aquela passagem que diz, se a igreja não for o sal da terra, ela é insalubre, ela é jogada no chão. E hoje as igrejas não têm sido sal da terra, por isso que as pessoas hoje estão passando por problemas, entram na igreja e saem piores, né? Porque não recebeu, como você falou, o leite espiritual, que é para salvação, né? Jesus, em Mateus 12, 33, ele mostra que o que identifica o crente são os frutos, né? Segundo Coríntios 5, verso 17, mostra que, segundo Coríntios 5, 17, mostra que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa nova criatura, nos versículos 14 e 15 de 2 Coríntios 5, mostra que vive para Deus. Então, ou seja, para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É como os moravianos falavam, eis o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. A igreja de hoje, ela está seguindo, ela está se agarrando em tudo, porque ela perdeu a identidade. É o coaching, é a inteligência emocional, é olhar para dentro de si. O apóstolo Pedro diz que dentro de nós só há trevas. Se a Escritura não estiver, porque ele diz que a lâmpada de Deus sonda o espírito do homem, 2 Pedro 1,19. E através disso é que nós vamos tendo o nosso interior iluminado. A igreja se perdeu, porque a igreja perdeu o foco do propósito de Deus para a igreja na terra. Então nós vemos que quando Judá volta, a primeira coisa que eles fazem com Esdras é a leitura das Escrituras. E Neemias capítulo 8, verso 8 e 12, mostra que eles leram as Escrituras e eles compreenderam o que era dito, então eles se alegraram. E quando eles voltam, eles constroem o altar primeiro. Olha o que 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz, nós somos o altar, templo de Deus. A igreja é a reunião de cristãos, mas nós somos individualmente templo de Deus. E quando eles voltam no cativeiro da Babilônia, que nós estamos falando de Judá, o que Ageu profetiza? É tempo de vocês viverem uma vida com as suas casas todas montadas e a casa de Deus permanecer em ruínas? É a nossa vida espiritual. E o que vai erguendo a nossa vida espiritual é a palavra de Deus. Então nós vemos que
diferente da tribo, dos filhos de Israel, que se perderam porque abandonaram a palavra de Deus, e eles começaram a fazer tudo aquilo que as nações faziam. A palavra diz que eles temiam a Deus, mas eles também praticavam aquilo que as nações faziam. Nós vemos a Páscoa. As pessoas temem a Deus, tem uns que nem sabem o significado de Páscoa. Em lugar do sangue tem um chocolate, em lugar do cordeiro pascal, sacrificial, tem o coelhinho, em homenagem à sua deusa da fertilidade. Eles adoram a Deus, mas também adoram os costumes das nações. Eles têm medo de romper. Por que eles têm medo de romper? De serem chamados de fanáticos. Nós, hoje, se nós formos chamados de fanáticos, nós devemos glorificar a Deus. Porque essa geração está corrompida. Então é um elogio, não é uma afronta. Mateus capítulo 10, versos 24 e 25, se chamaram Beelzebul, o dono da casa. Você está com medo do quê? Segundo Coríntios 5,18, nós somos embaixadores de Deus. Embaixadores e embaixatrizes. A igreja foi feita um reino de sacerdotes. Sacerdotes e sacerdotisas. Nós estamos num mundo que rejeitou o nosso Senhor. É um local hostil à nossa fé. Olha a perseguição contra a igreja se aproximando. Então, eu gostaria aqui de fazer 8 observações para nós encerrarmos. E gostaria depois que vocês participassem. Mas eu gostaria que colocasse um louvor por enquanto, pastor Júnior. Tem como? Amém. Vamos para o louvor e a gente volta então para essas 8 observações. Vou procurar fazer de uma forma breve, amém? Mas eu creio que nós estamos crescendo espiritualmente. Amém, irmãos. Vou pôr o louvor. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo. Ele retorna novamente. O chat do YouTube. Sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não digo
arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Amém, pastor. Outro dia um cara me perguntou. Amém, pastor, tá no ar, já. Amém. Nós vimos aí, ouvimos esse louvor, Grupo Logos, né, que mostra como as pessoas têm abandonado o Evangelho, né, sendo ele a única forma de nos reconciliarmos com Deus, né, através da mensagem, da palavra, do chamado de Deus, e cremos, então, no sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Então, frente a isso, meus irmãos, eu gostaria de fazer... Pastor Fábio, só mandar um alô aqui pro André Mello aqui, que fez um comentário aqui no chat aqui, o Neito Júnior e a Adriana e a Helenice. O pessoal tá tudo no chat aqui do YouTube já comentando, tá? Aí se depois alguém quiser fazer alguma pergunta, vai ter o momento da pergunta. E o Lerby também do curso básico. Amém? Amém. Amém. Um abraço para os irmãos, né? A paz. E frente a isso que nós estamos vendo, né? A tribo de Israel, as 10 casas de Israel, né? As 10 tribos, elas abandonaram o Senhor, abandonaram então a palavra de Deus. Nós colocamos aquilo que Jesus disse para Marta, né? A única coisa que importa. Nós temos que fazer outras coisas. Você tem que se formar, trabalhar, mas o ponto principal da sua vida deve ser a palavra de Deus. Não há outro meio de salvação fora da palavra de Deus. Então, o crescimento que nós temos é somente com as Escrituras. Jesus colocou a palavra como sendo a parte mais importante. Eu vejo ali em Lucas capítulo 12, Jesus falando, né, sobre o reino de Deus. Aparece um homem ali no meio da multidão falando de dinheiro. Parece a igreja hoje. A igreja não está ouvindo a palavra. E eles aparecem falando de dinheiro. É só dinheiro. É só dízimo. É só oferta. É só campanha. É só corrente. E aí Jesus não se deixa levar por aquela pergunta. E ele se volta para a multidão e diz que a vida de um homem, a vida de uma mulher, não consiste, não está fundamentada nos bens que ele possui. Jesus, só um versículo... Um adendo, né, pastor? A Bíblia não fala de campanha, né? As campanhas que ela fala é campanhas de exército, de guerras, né? E eles falam isso e o povo acredita. O povo não vai investigar a Bíblia do que realmente a Bíblia fala, o que Jesus quer de nós, né? Sim, um versículo, Jesus desmontou as correntes, a teologia da prosperidade. A vida de um homem, de uma mulher, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Então, não é isso. A igreja não foi chamada para isso. A igreja foi chamada, e a gente vai falar aqui nessas observações agora. Tá bom? 8 observações frente ao que nós estamos abordando até agora. Dessa mistura que houve de povos, dos filhos de Israel com os povos pagãos. Toda sorte de abominação contra Deus. E Deus os abandonou. Então, nós temos que ter medo disso. Nós temos que temer. Tem pessoas que estão aí achando que está tudo bem, mas elas podem ter sido já rejeitadas por Deus. Deus faz isso. Então, nós temos que ter esse temor. Como nós fazemos, mostrando que nós estamos com o temor? Colocando a palavra de Deus no alto, como ponto principal das nossas vidas. 8 observações de uma forma breve. Nós sabemos que a nova era está chegando aí. E a nova era diz assim: nós devemos construir pontes e não muros. Só que a Bíblia diz o contrário. Como eu mencionei, quando a Judá retorna do cativeiro da Babilônia,
A primeira coisa que eles constroem são o altar e os muros. Os muros de Jerusalém. Constroem o templo e restabelece a adoração a Deus. E Ageu faz a promessa, porque depois da conclusão, mais 434 anos, Jesus ia estar no templo, e Ageu disse: a glória da última casa será maior do que a da primeira, porque o próprio Senhor esteve lá. Então, construir muros é importante, porque nada pode unir o que a doutrina cristã separou. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como que eu vou me unir espiritualmente com todos, se Jesus diz em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. Então, a doutrina cristã, ela separa. O povo aí dos judeus se misturaram com todos os povos ali de Samaria e deixaram a palavra de Deus, porque acabam pegando os costumes das nações, e é o que a igreja tem feito. A segunda observação, nós vemos lá em Marcos 14:10, que Judas foi ter com os principais sacerdotes. Judas estava com a palavra personificada. Depois daquilo, Judas deixou de dar valor ao local de culto. Ele leva a turma para prender a Cristo no local costumeiro de oração. O local de culto para Judas já não tinha mais valor. Então, essa segunda observação é que nós não devemos dar espaço para instruções de quem rejeitou as Escrituras. Não devemos. A Bíblia diz que não é bom ter respeito à pessoa do ímpio. Então, o que as pessoas que não creem em Deus não podem me nutrir espiritualmente. Judas estava com Cristo. Ele deixou Cristo e foi ter com os principais. Quando o apóstolo Paulo fala do fim, lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 3, ele diz que quanto a esse dia, e quanto à nossa reunião com o Senhor no arrebatamento da igreja, ele diz para não nos movermos com facilidade da nossa mente, quer por espírito, alguma revelação. Tem gente correndo atrás de revelação. No dia 30 aí, apareceu um profeta aí, falso profeta, falando de cavalo amarelo, falando de mortandade. As pessoas foram atrás. E quantas pessoas nas igrejas estão indo atrás disso? E Paulo disse, não vos mova da vossa mente com facilidade. Quer por espírito, alguma revelação, veja, aqui a revelação é a palavra. Quer por palavra, alguma pregação, ou quer por epístola, algo que você possa ler. Judas deixou e foi atrás de outras coisas. Quantos cristãos estão deixando? Eles estão falando coisas que não são, que a Bíblia não diz que é daquela forma. Então veja, a terceira observação, Êxodo capítulo 3, verso 10. O que Deus disse para Moisés? Volta ao Egito. O que o Egito representa? O velho homem, o pecado, o local de pecado. Deus está falando para Moisés, mas vai para buscar o meu povo. Não é para fixar amizade. Nós não fomos chamados para estabelecer amizades, mas para buscar os perdidos. Veja o que diz 1 Pedro 2,9. Nós somos uma casa espiritual. Nós somos uma raça eleita. Nós somos pedras que vivem. Nós somos no sacerdócio universal dos santos, que a igreja é feita uma nação sacerdotal. Nós fomos chamados por Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, não devemos fixar amizades. As pessoas que fazem isso, elas se perdem. 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. A quarta observação, 1 Samuel capítulo 13, verso 11 a 13. O profeta Samuel, ele deu uma ordem para Saul, o rei Saul, primeiro rei de Israel, para obedecer ao mandamento do Senhor, e que quando Samuel voltasse, eles iriam fazer, então, realizar o sacrifício. Samuel ia realizar o sacrifício.
Saul não esperou. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 15, mostra que se ele tardar, o apóstolo Paulo, eu faço uma analogia com relação à vinda de Cristo, que se ele tardar, nós já temos as instruções de como nós devemos nos portar na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. Então, nós não precisamos de outras orientações. E Saul, ele fez como muitos pastores fazem hoje. Ele mostra porque ele desobedeceu a palavra de Samuel. Ele não esperou Samuel voltar. Mateus capítulo 24, verso 45 e 46, Jesus diz assim: bem-aventurado é aquele servo que quando o seu senhor voltar, o achar fazendo assim. Nós não permanecemos fiéis por causa das pessoas, mas pelo mandamento. 1 Coríntios 4, 2, o que se requer dos dispenseiros. Quando você vai procurar um emprego, quando você vai entrar numa firma, eles colocam os pré-requisitos. Para a entrada no reino de Deus, o que se requer dos despenseiros, é esse período de tempo que nós estamos vivendo, é que cada um deles permaneçam fiéis à palavra. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Eu tenho posto aberto uma porta diante de ti que ninguém pode fechar, que mesmo tendo pouca força, você não negou nem a minha palavra nem o meu nome. Então, meus irmãos, Saul, ele desobedece por um motivo. E ele diz, movido pelas circunstâncias. As pessoas foram se afastando. Tem muitos pastores que estão vendo, que estão pregando Bíblia, e as pessoas estão indo embora, eles mudam as escrituras para as pessoas ficarem. E eles desobedecem. Deixe ir embora. Você permaneça fiel. Olha o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que você possa salvar a você e aos que estão te ouvindo. Isso através da convicção que nós temos, né? Temos, portanto, confirmado a palavra dos profetas. Vamos fazer uma breve comparação entre Judas e os guardas do templo. Judas estava ouvindo a palavra, mas entregou a comunhão por 30 moedas de prata, que na lei era o preço de escravo. Tem gente que quer escravizar a palavra de Deus, é só o que ela quer. Ela não quer ouvir Bíblia, ela fica revoltadinha. Judas estava com a palavra, vendeu a sua comunhão com Deus, entregou de bandeja. Os guardas do templo, lá em João 7,48, eles foram enviados para prender a Cristo. Eles retornaram sem Cristo. E os maiorais do templo disseram, vocês não trouxeram ele? E eles disseram assim, ninguém nunca falou como esse homem. Eles foram tocados pelas escrituras. E eles falaram, eu não vou entregar minha comunhão com Deus, não. Pode me matar. E a Bíblia diz assim, algumas das autoridades creram. Então não importa quem está crendo, quem não está crendo. É você, é individual. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta pelo que nós temos feito por meio do corpo. É o fruto manifestado através da pregação que nós ouvimos. A quinta advertência, ou observação, nós vemos que, quando eles vão, aqui eu quero mencionar rapidamente a tribo do Reino do Sul, Judá, eles estão voltando e estão reconstruindo o templo. Sambalate, que era um samaritano, quis impedir, primeiro tirou sarro, depois ele veio oferecer ajuda. Olha o que o inimigo quer fazer. Ele quer entrar na tua comunhão com Deus para te ajudar. O que o inimigo pode nos ajudar? A palavra diz que Neemias, por 4 vezes ele ofereceu ajuda. Por 4 vezes Neemias disse não. Então, todas as vezes que o mal quiser te afrontar, você diga não e permaneça com as escrituras. 1 Coríntios 3, 16, 17 mostra que nós somos santuário de Deus. Não tem espaço para mais nada. É somente aquilo que está debaixo da vontade de Deus. Amém? A sexta, olha o versículo 6 e 7, mostra que nesse ano, né, no nono de Oséias, rei da Síria tomou a Samaria.
e transportou Israel para a Síria, e a fez habitar em Hala, para junto a Rabor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, né, os Medos e os Persas. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus. Temeram os seus deuses. Não guardaram a palavra de Deus. Então veja, não se trata de pecado, porque Deus ele pode perdoar os nossos pecados. A palavra diz em 1 João 1,9 que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar. E se alguém disser que não, que Deus não purificou, lembra quando Pedro recebe a visão para matar os quadrúpedes, os répteis, e ele diz, eu nunca comi nada impuro, e Deus disse, não tornes por comum o que Deus purificou. Deus te purificou e ponto final. A partir do momento que você se coloca diante dele. Isso não é um pecado. O que Israel fez aqui era um pecado de morte, porque eles abandonaram a sua identidade com a palavra escrita, a revelação da palavra de Deus. Eles perderam a sua identidade, porque houve uma mistura, e a prova disso é que eles começaram a adorar outros deuses. Olha o versículo 16 e 17. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si as imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor por comércio. Nós vemos muitos mestres hoje, falsos pastores, movidos por avareza, fazendo comércio da palavra de Deus. Paulo disse, nós não somos assim. Segundo Pedro 2, versos 1 a 3, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, Paulo diz, não, nós não fazemos isso. Nós permanecemos fiéis. Mas aqueles fizeram o que era mal perante o Senhor, sacrifício de criança, adoração a Baal, porque abandonaram o Senhor. Veja, um abismo chama outro abismo. A pessoa vai se afundando no pecado por causa da desobediência inicial. Deus sabe o que faz. Deus sabe o porquê Ele nos orienta. Deus sabe o porquê Ele nos coloca restrições. Deus sabe o porquê Ele coloca a sua palavra como aquilo que vai nos dar freios. Porque nós vamos nos afundar. Nós vemos que Esaú, ele rejeita o seu direito à primogenitura, e a palavra diz que é um processo, ele regride. Ele come o guisado, ele se levanta e sai, e assim despreza o seu direito à primogenitura. Nós fazemos uma comparação com a sogra de Pedro, no capítulo 8, verso 14 e 15. Jesus entra na casa de Pedro. Veja, Jesus está no nosso lar, na nossa casa espiritual. Jesus entra na casa de Pedro, ele vê a sogra desse acamada e ardendo em febre, ele a toma pela mão, a febre a deixa, e ela se levanta e passa a servi-lo. Olha a diferença. Quando Esaú rejeita a palavra de Deus, ele cai. Quando a sogra de Pedro, por graça, ela é tomada por Cristo, o fruto desse novo nascimento, porque ela se levanta, é passar a servir a Deus. E a oitava e última observação, versos 32 e 34, faz um paradoxo. Mostra que eles temiam ao Senhor e faziam as práticas das nações. Verso 34 mostra que eles não temiam ao Senhor e faziam tudo aquilo que era o costume das nações, porque eles não deram ouvidos ao Senhor. Mas essa é uma falsa adoração, não era por amor, não era por adoração. É porque no versículo 25 mostra que todas as vezes que desobedeciam, Deus enviava leões para matar. Então, não havia uma verdadeira adoração. Intimidade com Deus, com as Escrituras. Vocês estão vendo que tudo parte de ouvir e praticar a palavra de Deus? Então, nós vemos que Israel, nesse contexto, ele perdeu a identidade. Todas as vezes que nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós começamos a crer em tudo que é colocado à nossa vista. Então, é nisso que nós temos que tomar cuidado. Porque pode chegar o tempo do Senhor
nos deixar. Isso acontece. Então, por isso as advertências, por isso a admoestação, por isso o mandamento de permanecer. Olha o que Paulo fala, Atos 20, 24. Contanto que eu complete a minha carreira. Combati o bom combate, eu terminei a minha carreira. Nós fomos colocados para andar nas obras que Deus preparou, não são obras humanas. Essas obras que Deus preparou é chamada a eleição daqueles que creem, como santificação, e nós temos um objetivo final. Qual é o objetivo final? Ver o Senhor. Sem a santificação, a separação pela palavra, nós não veremos o Senhor. Então, é necessário a permanência nas Escrituras. Amém, meus irmãos? Amém, pastor Júnior? Amém, pastor Fábio. Então, assim, irmãos, a conexão melhorou da transmissão. Pastor, você já pontualizou todas as suas... todas as pontualidades, né? Então, temos algumas perguntas aqui. Irmão Giovanni, como que é o nome da irmã que perguntou? A irmã passou para o irmão Giovanni ali. Mesmo assim, se eu tiver errado, pode me corrigir, irmão Giovanni. Mesmo o povo sabendo que é errado, continua praticando. É isso, né, irmão Giovanni? Isso. Como que é o nome da irmã que perguntou? Irlânia. Você entendeu, pastor Fábio? Que mesmo o povo sabendo que é errado, continua praticando os erros, né? Eu estava ouvindo um pastor aí que se perdeu. Ele estava com um humorista aí que não tem graça nenhuma, e fizeram aquele filme que blasfemaram da pessoa de Cristo. E esse falso pastor aí estava dizendo que isso é humor, né? E ele fala que a nova geração que está vindo, ela é uma geração diferente, que já está entendendo que escarnecer de Deus é humor, né? Mas por que essas pessoas estão nessa condição e continuam no pecado? Porque não há pregação de Bíblia mais. Então não há pregação. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 4, mostra que eles seriam mais amantes de si mesmos. Nós estamos num período em que a Bíblia caracteriza como sendo os primórdios, dos capítulos 3 a 11 do Gênesis, que é o ser humano no centro das atenções. Éden, dilúvio e Babel, rebelião contra Deus. É o ser humano dizendo assim, eu é que quero governar. Então o que acontece é isso. Então, para o pastor hoje pregar a Bíblia, ele vai ficar com a igreja. Então, para não acontecer isso, ele modifica a palavra de Deus. E assim, né, pastor? Então, não haverá transformação nenhuma. E a própria Bíblia diz, né, em Romanos 10, 17, conhecerei, a nossa fé só vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então as pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus, não estão se alimentando corretamente, né? E vão continuar, porque assim, se a gente não for realmente convertido à palavra, a gente abdicar dos nossos desejos, dos nossos anseios, até às vezes nosso sonho, e viver para Cristo, somos servo, né? Não como muitos falam, tem que ser cabeça da igreja, mas nós não temos que ser a cabeça, nós temos que ser servos de Jesus Cristo. E se nós somos servos, nós obedecemos ao nosso mestre, né? A centralidade é Cristo, né? Colossenses capítulo 1, verso 9 a 10, o apóstolo Pedro, ele disse assim, teve uma vez, eu estava pregando, e uma pessoa que não gostou da pregação, ela disse assim, eu quero vir para a igreja e sair cheio. Sair cheio do quê? Colossenses 1, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar cheios, transbordando do conhecimento da vontade de Deus. Sabe que o pessoal quer saber da vontade de Deus? Não, né? Porque muitas vezes estão vivendo uma vida e desprezam a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, 3. A santificação. A santificação é um processo, muitas vezes, doloroso, difícil. Então é só olharmos um pouquinho, nós temos um compromisso de saber como Deus tem guiado a sua igreja. Atos 20, 28
30 e 31, tem uma interrupção ali abrupta. E mostra, termina o livro de Atos dizendo que Paulo, ele expunha, né, as Escrituras, falando de Cristo, do reino de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus. Será que a gente já apareceu aqui, vendo esses apóstolos dos dias atuais? Não! A igreja não é isso, não. A igreja tem uma história. E nós temos que estar enquadrados em como viveram esses na história da igreja. Hebreus capítulo 6, versos 10 a 11, mostra que nós temos exemplo de fé a imitar. E nós temos que tentar imitá-los na sua adoração, na sua devoção, na sua santidade, na sua separação, até no martírio, se preciso for. Que Deus nos dê força para isso. Né? Então, a resposta que eu daria para a irmã seria essa, né? Tem mais lá alguma coisa? Não, mais alguma ponderação? No chat aqui do Facebook, não. Vamos colocar um louvor. Tem um louvor que a gente sempre louvava na igreja aí de São Paulo. Recebi um novo coração. Enquanto o irmão vai formalizando alguma pergunta aqui, a gente dá um tempinho para eles. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Só um minuto. Vamos dar as nossas mãos agora. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. E agora, Rei dos Reis, aleluia. Receba.
pastor, voltou. Amém? Amém. Irmão Giovanni, eu passei no seu zap aí uma pergunta que uma pessoa perguntou para o irmão Giovanni, ver se você recebeu aí, ou você pode perguntar, irmão Giovanni, enquanto eu vou preparando aqui já um encerramento. Que o irmão Chiquinho, né? Ele fez uma pergunta. Por que Deus... eu até consegui falar com ele novamente, que eu também não estava compreendendo, mas o que ele passou aqui para mim, por que Deus não castigava o povo imediatamente, e só depois? Isso depende, né? Isso depende. Nós vemos, por exemplo, que Geazi, a partir do momento que ele mente ali para Ezequiel, para Eliseu, né, perdão, ele foi acometido por lepra, né, de uma forma instantânea. Então depende muito da gravidade do pecado e como Deus vai tratar. Nós vemos, por exemplo, Davi. Por que Deus punia Davi daquela forma? Porque Davi ele era um representante de Deus. E Davi ele comete ali algo que as nações iriam falar, né? Que Deus era um Deus que não punia. Nós vemos também e Deus pune Davi para que todas as pessoas pudessem ver. Então, existem ali alguns aspectos da gravidade do pecado, né, e daquilo que, por exemplo, Romanos 2, 24, mostra que muitas vezes, por nossa causa, o nome de Deus é blasfemado. Então, existem essa dimensão, né, do pecado. O pecado, novamente, ele tem classificação. Abominação, aberração, ele tem tamanho, né, como eu mencionei. Jesus fala que aqueles que entregaram a ele, maior pecado tinham. Ele tem medida de pecado, né? Eles foram enchendo a medida dos seus pecados. Ele tem pecado para a morte, pecado que não é para a morte. Então, tem todo esse tipo de situação que Deus avalia ali e vê a melhor forma, né, de tratar com o seu povo. Lembrando que a disciplina do Senhor, que se fala ali em Hebreus capítulo 12, versos 6 a 12, ela também tem os seus níveis. Primeiro é uma advertência, até chegar ao ponto de uma exclusão da Igreja de Cristo no sentido espiritual, né? Então, a gente vai entendendo o tipo de gravidade, né, que o povo sofria. Por exemplo, as 12 tribos, há o rompimento por causa do pecado de Salomão. E Deus não fez isso no período de Salomão, mas fez isso já no período pós o reinado de Salomão, né? Mas as consequências de não estar debaixo da vontade de Deus, ela sempre vem. Amém? Amém, irmão Giovanni. Tem mais alguma aí? Só para vocês saberem, hoje nós estamos com um culto desse aqui, temos 4 pessoas assistindo simultaneamente pelo YouTube. Mas variou de 10 a 11 pessoas. Mas amém. Aqui no chat também do YouTube não tem nada. Então, assim... Tem mais alguma, irmão Giovanni? Para nós encerrarmos, já temos 1h50 de transmissão. Não. Só no início, né? Que colocaram para mim e depois não apareceu mais nenhum aqui. Amém. Irmão, só para vocês saberem, irmão Giovanni está no Ceará. E o pastor Júnior fala aqui da cidade metropolitana de Curitiba, Araucária. Pastor Fábio, de São Paulo. Então, assim, vocês quiserem depois, deixa um comentário no Facebook do Pastor Fábio. Pastor Fábio Russo, né, pastor? Fábio Russo de Azevedo. Fábio Russo. Acessem o canal dele do Conversa Doutrinária, né? Tem o Facebook do irmão Giovanni também, né? Isso. Qual que é o seu Facebook, irmão Giovanni? Depois, se quiser, para a próxima transmissão, os irmãos quiserem deixar algum comentário, assista o vídeo, faça o comentário, depois o pastor Fábio ele vai ler todos e vamos responder todos aí. O meu Facebook é Giovanni Bernardo, né? Lá. Amém. Então é isso, pastor. Tem mais alguma coisa para o senhor quer colocar? Nós acrescentando que a gente vai estar toda quinta, né? Assim Deus permitir, né? Vai que ele volte antes, né? Nós estamos na glória. Claro.
Podemos falar também depois sobre arrebatamento, né? Sobre essa questão assim da distinção de trombetas, enfim, a gente está aí para crescer espiritualmente, né? Então, toda quinta, às 19 horas, né? Se quiser convidar alguém, tá bom? A gente está aí para crescermos juntos, né? Na palavra de Deus. A única forma de nos mantermos ligados ao Senhor, que nós vimos isso na meditação de hoje, com relação a 2 Reis 17. Né? O povo abandonou a palavra de Deus e, portanto, eles começaram a praticar todo tipo de abominação contra o Senhor. E a igreja de hoje, nós vemos que ela é muito parecida com a igreja de Laodiceia. É uma igreja que Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Né? E se alguém ouvir a minha voz, e a sua voz ela vem através dos 66 livros da Sagrada Escritura, né? Dentro da sua compreensão. A luz, nós entendemos o Antigo Testamento à luz do Novo, né? Do Novo Testamento, e a centralidade da Escritura fala de Cristo. Para que nós possamos crescer dessa forma. Amém? Eu gostaria de pedir para alguns dos irmãos fazerem, né? O pastor Júnior ou o irmão Giovanni, fazer a oração final. Amém? Glória a Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador do céu, da terra, de tudo que se há, Pai, nós convidamos a Ti, como estamos aqui hoje nessa transmissão, nós queremos clamar, Senhor, por todas as famílias que estão passando pela essa peste, essa pandemia, que o Senhor possa confortar todas as famílias que perderam seus entes queridos, Senhor, porque nós sabemos e compreendemos que se morrermos com Cristo é lucro, Pai. Então aqueles que morreram com Cristo estão melhores que a gente, Pai. Nós pedimos ainda, porque desse canal, Senhor, que nós possamos alcançar pessoas, Senhor, e se pessoas precisarem, entre em contato conosco, Pai, para que nós possamos auxiliar. Se estiver passando por qualquer problema, nos alcance e que o Senhor nos coloque essas pessoas no nosso caminho, Senhor. Que o Senhor possa guardar as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa fazer o seu povo acordar, que todas as escamas dos seus olhos, todo o comicho nos seus ouvidos, Senhor. Que as pessoas despertam desse sono que estão dormindo, que possa voltar, ouvir a sua voz, Pai, e sentir seu Santo Espírito que ainda há na terra, Pai. Nós queremos pedir, Senhor, por todos que ouviram essa live, Senhor, por todos que participaram, Senhor, pessoal do Ceará, pessoal aqui de Araucária, Senhor, pessoal de São Paulo, todos os nossos irmãos, as nossas igrejas, pedimos por todas as igrejas, Senhor, todos os pastores, que eles não possam não ficar por status, Senhor, ou por dinheiro, e se voltar para